Olá, sejam bem-vindos ao 12º episódio do Bate-Papo com a PMC. Essa vez nós temos um convidado não inédito. O Joab já participou conosco em algumas edições passadas, quem nos segue vai lembrar. Esse episódio a gente vai falar sobre o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, como alguns estão apelidando, né? Ele é novo, ele faz parte desse PEC aí da reforma tributária do governo federal, e nós trouxemos aí o Joab, que é o consultor técnico da PMC, para elucidar algumas dúvidas que com certeza muita gente que é do mercado aí de contabilidade, está mais relacionado a tributos, já está se aprofundando bastante, tem até pós-graduação a esse respeito, né, desse PEC da reforma tributária. No entanto, quem tem alguma interação no mercado imobiliário, seja corporativo ou não, na gestão de ativos, vai ter que se preocupar porque tem uma aprovação, né, está no texto base, esse novo cadastro que muitos estão chamando de CPF, inclusive, dos imóveis, né? Joab, obrigado por ter aceitado um novo convite nosso aí de fazer parte desse episódio. Obrigado, Regis. Sempre um prazer estar aqui no Bate-Papo com a PMC pela segunda vez e hoje falando sobre o CIB, que tem reflexos aí de maneira variada, não só no tributário, mas também de maneira correlata no jurídico. Então vai ser legal esse bate-papo. Legal. E vamos começar com uma pergunta super quente, né? Eu confesso que falávamos um pouquinho antes aí de iniciar o episódio, que eu estava dando uma pesquisada a mais, é um tema muito novo, né? Sim. E por sinal tem várias fontes ainda de informações a respeito, porque não entrou em vigor, né? Já vai entrar de uma forma mais incipiente em 2026, então tem muita gente versando ainda sobre os textos, mas é interessante a gente trazer para esse contexto que a gente atua, né, no contexto imobiliário. Foi inclusive algo que eu achei bem interessante, que a gente nunca teve um cadastro unificado dos imóveis, né? Então você tinha um registro de matrícula, você tem um registro de IPTU, você tem alguns registros espaçados, seja do imóvel rural ou imóvel urbano, e isso vai centralizar de certa forma, né? Então, começando com o básico, né? Começando pelo início, o que é esse tal de cadastro imobiliário brasileiro que o governo federal está lançando? Legal, Regis. Como tu falou, um dos grandes problemas ao longo do tempo foi a diversidade de informações que os imóveis possuem. Então, o mesmo imóvel ele pode estar cadastrado em diferentes órgãos, então, a nível municipal, a nível estadual e também a nível federal. E informação nunca é pouco. Então, qual foi o grande problema que a Receita e o texto da reforma tributária identificou? Nós precisamos unificar essa quantidade massiva de dados em uma base única. Então, aí se deu a necessidade. O cadastro imobiliário brasileiro ele nada mais é do que um sistema nacional que vai unificar todas as bases dos imóveis. Então, inscrições imobiliárias, inscrições nos órgãos que lidam com imóveis rurais vão ter unificadas. Então, vai possuir informações informações cadastrais, informações jurídicas, informações fiscais desses imóveis nessa base de dados, a fim de que essa divergência de informações, digamos assim, que existe hoje, elas possam ser o máximo possível reduzida, para daí a gente ter uma uniformidade de informações. Todas as informações que eu preciso desse imóvel vai estar em um código único de controle, acima de tudo, do ente federativo. Falando sobre imóveis hoje, a gente sabe que muitos imóveis eles são deixados de lado, são esquecidos ou subutilizados. E o governo disse que vai fazer isso dentro de casa também, né? Os ativos, sejam eles de pessoa física, pessoa jurídica ou pertencentes a uma entidade, né, Sim. pública, eles serão objeto desse cadastro imobiliário, né? E de que forma isso, na tua visão, ajuda a fazer o gerenciamento desse portfólio imobiliário, desses ativos, né? Porque eu imagino que hoje tudo seja muito descentralizado, né? Você tem ali informação de matrícula, você tem informação de um IPTU a nível municipal, mas como que você enxerga isso de uma forma positiva dessa integração? Sim, perfeito. Acho que o mapeamento de dados que o CIB ele vai proporcionar, ele vai de alguma forma corroborar para que as empresas elas tenham um acesso mais de perto da quantidade de imóveis que eles possuem de fato. Então, da carteira de imóveis que aquela empresa possui. Por quê? Porque vai ser feito um cruzamento de dados, dados municipais, estaduais e federais, de forma que talvez um imóvel que aquela empresa, seja pública, privada, não tenha identificado, o CIB foi lá e identificou. Então, a partir desse momento,
ele vai proporcionar esse mapeamento. Então, olha, essa aqui é a quantidade de imóveis que você de fato tem, esses aqui são os órgãos onde ele está inscrito, e de maneira geral o CIB ele vai proporcionar isso. O que é positivo, porque esses imóveis ociosos, culturalmente, eles são mais esquecidos, então as empresas nem sempre dão atenção o suficiente para esses imóveis, e apesar de eles serem ociosos, eles continuam gerando gastos, eles continuam fazendo com que as empresas desembolsem receita para cuidar de imóveis que estão parados. Uhum. Então, o gerenciamento do CIB vai proporcionar essa visão. Aqui são todos os órgãos onde esse imóvel está cadastrado Uhum. e, consequentemente, onde ele está me gerando despesa. Mapear isso vai permitir que eu tenha uma previsibilidade de custos. Ou seja, uma empresa que tem uma quantidade X de imóveis ociosos, ela vai olhar para esses imóveis e vai entender. O CIB, ele me faz olhar para todos os órgãos onde ele está inscrito e onde eu vou precisar desembolsar receita. Então, não vai ser mais um tiro no escuro. Esses imóveis ociosos eles vão estar mais claros e mais integrantes do portfólio da empresa. Vão ser realmente parte do planejamento ao longo do ano. Legal. Isso é interessante que a gente, ao longo dos anos, já fez alguns serviços de o que a gente chama de levantamento de portfólio. E aí a empresa chegou para nós e, eu preciso saber quantos imóveis a gente tem. A gente fez uma varredura de matrícula, razão social, em vários RGIs. Você entende que, uma vez que, claro, vai começar agora de forma gradativa, mas imaginando um cenário que todos os imóveis do Brasil estejam catalogados nesse CIB, esse serviço ele deixa de existir na medida que você tem um banco de dados centralizado. Claro, o governo diz que é para facilitar a vida do contribuinte, né? Mas nós sabemos que isso dá um poder a mais de fiscalizador. Sim. Né? Então você consegue verificar mais, cruzar as informações. Por exemplo, o Joab diz aqui que ele utiliza esse imóvel, né? Mas no cadastro está ali que esse imóvel eventualmente não é utilizado pelo Joab, ou ele já tem um imóvel, né? E como que ele habita em dois, né? Esse imóvel não é objeto de uma locação? Claro, o governo federal possivelmente vai fazer essas aferições futuramente nesse sentido, né? Então eu acho que ele tem um poder, porque eu até estava lendo e tem umas telas lá que o pessoal está colocando o cadastro. Claro, ele é georreferenciado, né? Então ele já dá uma referenciação geográfica ali do imóvel, além de colocar todos os dados que aquele imóvel dispõe naquele momento. É realmente como se fosse um CPF, Sim. né? Todas as informações desses imóveis vão constar nesse cadastro imobiliário. E aí a grande questão é, como você falou, ter esse excesso de informações com o ente que é responsável pela tributação e pela fiscalização vai fazer com que dificilmente a gente seja possível você passar desapercebido. Uhum. Então, tudo aquilo que diz respeito àquele imóvel vai estar mais claro. Então, informações mais transparentes, o que facilita, de certo modo, transações, vendas, operações financeiras em relação a esses imóveis, mas, de todo modo, é necessário que as empresas tenham um olhar agora cada vez mais atento, porque se tem uma fiscalização mais ferrenha, eles precisam se resguardar para que aqueles imóveis não estejam infringindo nenhuma lei federal, esteja de acordo, como se fosse um compliance no que tange a carteira imobiliária dessas empresas. Porque tem alguns contribuintes que talvez façam isso não na má fé exatamente, mas pela falta de informações, né? Até uma pessoa física, mas sobretudo pessoas jurídicas, elas têm empresas aí na casa de milhares de imóveis, né? Então, fazer a declaração disso tudo e não cair na malha fina é um serviço hoje mais difícil na medida que tem muitas bases de dados e muitas vezes não consolidadas, né? E a gente imagina uma empresa grande, listada em B3, tem tudo organizado. Pelo nosso serviço consultivo, a gente repara que não, né? Tem muitas empresas que ainda estão numa jornada de identificação desses ativos. E olhando hoje o retrato fiel, né? Você que tem bastante contato aí com grandes grupos, você entende que hoje sem o CIB há uma dificuldade grande de integração de informação, né? Na base de dados, né? Correto. Um caso de um cliente nosso, inclusive aqui na PMC, foi relacionado a imóveis da União. Então, temos uma quantidade, o cliente chegou para nós, enquanto consultoria, com uma quantidade X de imóveis da União, e ao longo do processo, o objetivo dele era transferir essas responsabilidades para os novos proprietários. O cliente vendeu esse imóvel, formalizou na matrícula, mas não avisou a União, não entrou com o processo para transferir. E ao longo desse processo, aquilo que o cliente pensava que era 200 imóveis, era na verdade 600 imóveis. Então, foi um número que
aumentou consideravelmente. E o que acontece? Esses imóveis não necessariamente já estavam na matrícula em nome do nosso cliente, já tinha até sido formalizada a venda, mas justamente por não ter esse mapeamento de todos os possíveis órgãos onde aquele imóvel está inscrito, o cliente deixou escapar do controle dele, inclusive fiscal, tudo aquilo que ele tinha como propriedade dele. Então, ao longo do processo, nós identificamos um número muito maior que o CIB ele visa resolver justamente esse tipo de problema. Eu não posso ser cobrado por algo que eu não sou mais responsável, mas se eu não sei que eu sou responsável, eu vou continuar sendo cobrado, porque de direito eu sou ainda o proprietário daquele imóvel. Então, o CIB, ao mesmo tempo que ele vai aumentar a fiscalização, ele vai resolver problemas como esse. Então, Sim. de um cliente que possui talvez uma quantidade muito maior do que de fato seja, na realidade. Eu não sou proprietário dessa quantidade de imóveis, isso já mudou. Então, até como consultoria, a gente faz esse pente fino de limpar a base do cliente para que ela esteja cada vez mais refletindo a realidade. Sim. É um grande desafio. E eu acho que isso vai tirar problemas de áreas urbanas, áreas rurais também, sobretudo, né? Porque a gente já pegou clientes ao longo dos anos que não sabia que tinha determinada área e quando a gente foi ver, era uma área de preservação, uma APP que estava desmatada, uma área que estava sendo utilizada para fins de grilagem e certamente desrespeitando várias leis, até ambientais, inclusive, né? Que tem todo um passivo no qual os gestores dessas empresas são responsáveis, né, por esses passivos, e não ter essas informações centralizadas, elas, de certa forma, colaboram para que isso aconteça, né? Falando um pouquinho, Jovem, entendendo o hoje, né, o hoje e projetando um pouquinho mais o futuro, como que um gestor hoje de portfólio imobiliário, que está na área, né, imobiliária corporativa, pode começar a se preparar? A gente sabe que isso vai começar, né, o ano que vem, vão ser listados possivelmente primeiros ativos, né, públicos, depois vem para uma camada de privados. Eu acho que todos os RGIs vão se preparar para isso, né, e sobretudo para as novas transações, né, então tem um backlog muito grande, né, como é algo novo, imagina quantos milhões de imóveis existem no Brasil, mas como o gestor consegue se preparar hoje, que já é uma realidade, né, esse projeto vai para frente. Quais dicas você daria para os gestores se prepararem para o hoje, né? Já vislumbrando essa necessidade futura? Legal. O CIB está em implantação, provavelmente ali em 2026 a gente vai começar os primeiros testes, começando pelos imóveis públicos, como você falou, e posteriormente seguindo para os privados. Acho que o grande segredo em relação a como se preparar para o CIB é organizando o portfólio da maneira que ele está hoje. Como está a carteira de seus imóveis urbanos? Todos eles estão cadastrados devidamente no IPTU? Os proprietários de fato estão refletindo aos proprietários da matrícula? Como está a carteira dos seus imóveis rurais? Como está a carteira dos seus imóveis da União? Então, antes de pensar no CIB, o CIB ele é o produto final, onde ele vai centralizar. Mas eu só consigo centralizar se todas as informações que eu tenho hoje disponível, que o CIB quer juntar em um único código, elas estejam organizadas. Então, a grande dica que eu daria para essa empresa, comece a organizar o seu portfólio imobiliário hoje. Então, seja nas inscrições imobiliárias, seja ali nos ITRs, seja nos códigos dos imóveis da União. Por quê? Porque o CIB ele não vai fazer com que você seja pego de surpresa. Se todas essas informações que eu listei anteriormente, elas estiverem atualizadas e devidamente correspondendo à realidade, o CIB ele só vai potencializar o teu ativo. Ou seja, ele não vai gerar nenhum tipo de dor de cabeça não esperada. Por quê? Porque todas as informações elas estão convergindo para que o CIB, olha, de fato o CIB ele reuniu essas informações e essas informações estão semelhantes à realidade. Então, isso não vai me trazer novas dores de cabeça. Então, o segredo é organizar o que a gente tem hoje. Legal. Hoje, por experiência, você vê muitas empresas, eu vejo pela rotina de vocês ali de bens não de uso, né, que geralmente são os que se preocupam mais com essa parte regulatória dos imóveis, regularização, né, geralmente em registros gerais de imóveis, cliente lá que está com uma 10ª alteração e aquela cadeia sucessória não reflete hoje atualizado num cartório, ou eventualmente tem um registro em cartório de um jeito, de prefeitura de outro, ou no ITR, que é mais recente agora, talvez seja o mais fidedigno, né? Está ok. Então,
a tua dica é se preparar antes de que isso aconteça, né? Antes que seja uma realidade 2026 que já está às portas, os gestores se prepararem em fazer essas atualizações aí, então compatibilizar a área, razão social, quem é o proprietário do ativo de fato em todos os órgãos que já são existentes, já existem esses cadastros hoje, né? Justamente. O perigo dos imóveis não de uso como eu disse anteriormente, é você não se preocupar porque naquele momento ele não está sendo necessário para ti, então ele não está sendo utilizado para a função daquela empresa. A questão é, se aquele imóvel possui informações desatualizadas, ele vai gerar receitas indesejadas também, de todo modo. E a questão, se eu tenho um portfólio organizado, regulado em todos os órgãos, ele vai gerar uma previsibilidade. Eu sei quais são os tributos que eu tenho que pagar, eu sei que esse imóvel ele está regular frente a todos os órgãos. E isso é uma cadeia. Então, tributos organizados, eles geram ali receitas previsíveis para os nossos clientes e, ao mesmo tempo, pensar instituições financeiras que precisam estar com certidões negativas sempre ali não apontar nenhum débito federal, nada que vai impedir com que ele participe de uma licitação, por exemplo. Então, isso é fruto de uma organização de um portfólio que se preocupa com essas nuances, que apesar de serem pequenas, você pensa no IPTU de um imóvel numa cidade no interior. À medida que isso vai ocasionando receitas que não são pagas, isso vai escalando para problemas mais graves. Então, os problemas mais graves, eles nunca começam, o estopim deles são sempre problemas menores. Organização de coisas simples que, se não resolvidas, vai gerando problemas cada vez maiores. Então, se preocupar com a base, com o simples, acho que é o começo. Legal. E empresas que têm muitos ativos, naturalmente, tem uma série de controles que devem ser feitos, né? Eu até estava conversando com um cliente em setembro de 2025, portanto, no mês passado, no momento que a gente está gravando aqui, e a gente é responsável por fazer levantamento de débitos desse cliente em todos os aspectos, né? E ele falou que, em segundo lugar, o mais frequente é de débito imobiliário. E é o que você falou, trava a participação de Sim. uma licitação pública, né, que precisa estar no certame lá descrito que não pode ter nenhum débito com a União, e aí tem débitos ali de IPTU, tem débitos de transferência de imóvel, enfim, é algo que as empresas não fazem isso de forma muito preventiva, talvez que com o CIB hoje, né, com a implementação, isso vai, de alguma forma, facilitar a visualização preventiva disso, né? Não deixar o tributo vencer, até porque quando ele vence, ele vai ter uns juros ali, dor de cabeça para obter. Tem prefeituras, inclusive, que até dificultam um pouco a vida do contribuinte quando está pago em dia, ok, quando não está, você tem que ir lá no balcão da prefeitura para negociar a dívida, renegociar, e aí tem todo um trabalho a mais, né, Jota? Justamente. O que a gente tenta sempre fazer aqui na PMC é de trabalhar de forma conjunta. A gente nunca pode ver um imóvel de forma isolada. Então, ainda que a necessidade do meu cliente, por exemplo, seja apenas formalizar a venda de um imóvel, opa, formalizei, mas à medida que eu já formalizei, eu sei que a titularidade na prefeitura alterou. Eu sei que eu preciso comunicar à Secretaria de Patrimônio da União que eu formalizei uma venda. Ou seja, a gente nunca pode olhar para o imóvel de maneira separada. Tipo assim, só tenho que resolver essa pendência no cartório. Porque essa pendência não resolvida no cartório, por mais que você formalize a venda, você também precisa formalizar nos órgãos competentes. Então, é sempre ver o imóvel não de uma maneira separada, mas em conjunto. Por quê? Porque as instituições elas conversam entre si. Então, se você for pensar no imóvel rural, no imóvel que você formalizou uma venda, mas você não comunicou o INCRA dessa venda, esse imóvel vai continuar no seu nome. Então, o ITR, quando chegar o mês de fazer a declaração e você não declarar, você não vai ter apenas que declarar, mas você tem que pagar uma multa pelo atraso. E esses passivos continuam no seu nome, até você provar que você desmobilizou o ativo, é igual vendi um carro, né? E aí, eventualmente, o outro não fez aquela transferência ali, o responsável ainda é você. Até você explicar ali, não, pô, esse imóvel já não é meu, né? Do ponto de vista de, vamos citar ali, novamente, a parte ambiental, que eu vejo Sim. isso muito, muito sério, né? Nos imóveis rurais, né? Essa parte ambiental de não ter nenhum passivo, você ainda responde por aquele bem, né? A título de curiosidade, já teve cases aqui na PMC que nós
transferimos mais de 100 mil reais em débitos de 2002 que não foram comunicados na SPU, esses imóveis em específico, que foram transferidos para os atuais proprietários. Ou seja, uma gestão contínua que, se não feita, passa desapercebido e durante anos. Então, o CIB, ele procura resolver esse problema, mas ele precisa ser feito em conjunto com os proprietários. Não dá para pensar que o CIB vai fazer isso de maneira isolada. Então vai ter ali as prefeituras, os cartórios que vão atuar, inclusive os proprietários. Eles precisam fornecer para esses órgãos competentes, para que esses órgãos, as informações necessárias, para que esses órgãos competentes ajudem o CIB a se alimentar. É uma cadeia que necessita de todos os lados. Precisa da ajuda da prefeitura, precisa da ajuda dos cartórios, mas também precisa da ajuda dos proprietários. Se esse imóvel não é mais seu, se essa área não reflete a realidade, eu preciso comunicar aos órgãos competentes, para daí os órgãos competentes comunicar o CIB. Joab, um tema muito fértil, uma área muito fértil, principalmente com algo novo, né? Então a gente tem bastante coisa para comentar, mas para não alongar tanto o nosso episódio, agora eu gostaria de finalizar pedindo para você recapitular os pontos, né? Aproveitando para gerar um corte aí para o marketing, os pontos que você acha mais importante disso que vai em 2026 entrar, né, em vigor, e o que você tem para falar aí como dica aos contribuintes, né, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas. Legal. De maneira resumida, o CIB ele vai unificar todas as informações do seu imóvel em um cadastro único. Então, todas as informações, nível municipal, estadual e federal, elas vão ser unificadas em um cadastro imobiliário brasileiro, o CIB. Principal ponto de atenção, você precisa organizar o seu portfólio imobiliário hoje. Fazer uma varredura de como ele está, como estão suas informações a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Fazer com que essas informações elas estejam o máximo possível refletindo a realidade. E à medida que isso for, o CIB ele só vai potencializar o seu ativo, vai proporcionar uma valorização ainda maior. Porque pensar o que você tiver como objetivo, independente do objetivo que você tem com aquele imóvel, o CIB ele vai estar alinhado com todos os demais órgãos. Então, o CIB vai unificar e você precisa atuar de forma conjunta para alimentar essas informações. Legal. E você que nos acompanhou até esse momento, não se preocupe já se preocupando, né? A gente sabe que é algo do governo, então é um top-down, né? Não tem como retroceder, então siga as dicas aí do Joab para que você possa estar preparado nessas alterações, e aí o governo federal vem com as camadas aí até daqui a alguns anos ter todos os imóveis catalogados com esse cadastro imobiliário brasileiro de uma forma centralizada, e claro que vai gerar ganhos em escala e também uma fiscalização mais efetiva do poder público. Então, você que nos acompanhou até esse momento novamente, nós agradecemos. Aproveito o ensejo também para agradecer mais uma vez, né? Segunda participação, acho que é inédito, tem que recapitular ter sido convidado 2 vezes, né? O Joab abrilhantou bastante a nossa discussão e nós ficamos inteiramente à disposição. Você pode nos encontrar aí nas redes. Você que não curtiu ainda a página, aproveite para curtir a nossa página no YouTube. Interaja conosco, você que tem um portfólio imobiliário, algum gestor, né, que tem alguns desafios, né, com o portfólio imobiliário corporativo, fale conosco, que certamente algum dos consultores da PMC vai poder te ajudar nessa jornada. Mais uma vez, obrigado e um abraço, até a próxima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.